Nós iremos falar hoje sobre um filósofo que é muito destacado na antiguidade, na filosofia clássica, e nós temos aí, se entrarmos na internet, muita coisa com ele, né? Sempre é bom retomá-lo, apontando especificidade dele, porque nós temos aí em Platão, que é um apelido, né? O nome dele mesmo é Aristócrates, que é considerado o fundador da academia, né? Que seria uma escola filosófica da sua época. Ele nasceu em 428, antes da Era Comum, e morreu em 347, antes da Era Comum também. Platão é considerado um marco, uma referência, como também seu discípulo depois Aristóteles, como também o Sócrates, os três, né, os três porquinhos, os três patetas, mas a gente tem que reconhecer que essas três figuras não tem como fazer analogias pejorativas a não ser engrandecer, porque contribuíram demais na nossa formação ocidental, seja ela de forma crítica ou não, tendo contrapontos ou não, né? Então vamos aí conhecer um pouquinho quem foi Platão, discípulo de Sócrates, nasceu em Atenas, pertencia a uma família muito importante da aristocracia lá atenienses, né? Considerado como fundador da academia, a primeira escola de ensino superior do mundo ocidental, que havia nela escrito lá quem fosse entrar na academia, né, que ninguém exceto os geômetros entrem aqui, geômetros como matemáticos. Então, para a pessoa aprender nesse contexto a filosofia com várias outras áreas do conhecimento eram muito integradas, né? A gente não pode olhar num aspecto como hoje, né? Separadas, mas eram muito mais integradas. Então a pessoa, para falar, discutir sobre filosofia, tinha que saber bem matemática, como acontece também depois na modernidade, né? Então ele é considerado racionalista, idealista, porque para Platão o verdadeiro, a verdade está no mundo das ideias, né? Então, aquilo que é do mundo das ideias, aquilo que é a essência de algo está, então, não está visível aos olhos, mas atingível pela razão, pelo pensamento. Por isso que tem essas características que são próprias de quem pensa assim. E ele, podemos dizer, como depois Descartes, como vários outros filósofos, que é considerado aí referência nesse tipo de pensamento, e que vai influenciar muito em vários pontos, em várias áreas nossas do conhecimento no Ocidente, né? Todos os escritos do Platão é chamado como um corpus, né? Um corpus que perpassa vários momentos da vida dele. Primeiramente porque existem 35 diálogos e 13 cartas, e esses diálogos são muito interessantes, que tem como figura central aí dos diálogos o personagem Sócrates, né? Então são escritos mesmo em forma de diálogos, sempre contrapondo sofistas principalmente, que são aqueles ditos filósofos, né? Que tinham uma característica peculiar na época de Platão, que condizia aí com aqueles que interpretavam de um modo relativo os assuntos. São vários os escritos então de Platão, os diálogos dele, e muitos especialistas dividem isso em períodos da fase da vida dele, porque cada diálogo ele tem esse vínculo com aquilo que Platão foi desenvolvendo, como nós também, como qualquer pessoa que vai se desenvolvendo na vida. Você tem um tipo de pensamento muito mais peculiar quando você está na juventude, depois você vai amadurecendo em ideias, e a gente muda, porque nós vamos amadurecendo
vamos crescendo intelectualmente, enquanto experiência de vida, né? E os períodos dos diálogos, que são todos esses, as cartas, os escritos de Platão, são divididos em diálogos de juventude, da transição entre a juventude e a maturidade, né? Podemos dizer a fase adulta, e depois os diálogos, os escritos da velhice, né? Então muito... existe uma obra muito vasta, então, de Platão. Não é algo simplesmente que se perdeu. Podemos dizer que alguns especialistas dizem que há ainda referências que podem ser encontradas ou direcionadas ou triangulados a partir de vários escritos que existem em outros contextos, né? Mas todo é bom a gente saber que há todo um estudo diante desse corpus platônico, né? A escola de Atenas, que é uma imagem, isso daqui é bom sempre ressaltar, essa escola de Atenas, que é uma pintura aí do Rafael Zanzio, que é um renascentista italiano do século XVI, né? Então ele faz parte da escola de Florença, que está muito... está no seu auge e crescendo cada vez mais. Então essa pintura que está lá no Vaticano, ela representa, cheio de simbolismos, de significados, né? E nós temos lá nessa figura, no centro dela, tem dois personagens que são centrais. O Platão, que é esse, e tem o Aristóteles também. Então os dois estão no centro, e várias correntes filosóficas, vários símbolos das pinturas são destacados. É uma visão ali da Grécia antiga, né, pelos renascentistas. O Platão também tem até uma certa homenagem, né, que é dita, porque ele parece muito Leonardo da Vinci, então tem semelhanças muito grandes. Então a pintura é cheia de simbolismo. E por que Platão está apontando para cima, né? Ele aponta porque é o cerne, aquilo que é a essência das suas ideias, né? Da sua filosofia, que a verdade está no mundo das ideias, por isso a ideia do idealismo, né? E Aristóteles, você vê que ele vai apontar para baixo, mas aqui, como hoje o vídeo destaca Platão, é importante destacar essa questão da razão, né? Do pensamento como a ferramenta principal para chegar àquilo que é a verdade. Nos escritos de Platão tem uns mitos que são muito destacados, de referência até hoje para várias, você vê muitas palestras aí, para várias dissertações em reflexão a vários assuntos, né? Então nós temos o mito da alegoria da caverna, que está na República. A República constitui então 4 mitos que são importantíssimos. Esses mitos, diferente dos mitos antigos, eles são mais direcionados a uma nova perspectiva de refletir sobre, né, a questão de mito enquanto relação daquilo que é um assunto principal com os deuses, com essa relação do humano com os deuses. Não. Os mitos, principalmente quando chega na reflexão de Platão, tem um aspecto mais de reflexão, e essa reflexão é análoga à nossa vida mesmo terrena, a nossa vida de superar as dificuldades da nossa vida terrena. Então nós temos na alegoria da caverna aí como tema, né, que está dentro da República, o senso comum e o senso crítico. A reflexão de quem está dentro da caverna e quem está fora. O mito de Ur, que está dentro da República também, é o retorno do Hades, né? É sobre a purificação da alma. O mito do nascimento de Eros, no banquete, sobre o amor. Uma reflexão interessantíssima, né? Muito clássica na filosofia de Platão. O mito do julgamento da alma, no escrito de Gorgias, sobre a alma. Estão fazendo toda essa
esse direcionamento, o que é a alma no ser humano, no mito do carro alado também, que dentro do Fedro, que direciona para a alma também, que faz uma dualidade, né? Nesse daqui, que é uma característica muito importante dentro da filosofia do Platão também, que depois vai desencadear em vários aspectos que tem um sentido de distinção. É claro que existem muitas ressalvas, muitos irão criticar, filósofos posteriores, pensadores, sobre essa questão de separar o corpo da alma, né? E alguns depois que nós vamos ver sobre a integração dos dois, né? Mas nós temos que perceber que Platão ele dá muito esse elemento de dualidade, dual, há duas, né? O ser humano é constituído de corpo e alma. Então, quando a gente fala isso, vem de Platão principalmente, que tem essa ênfase muito grande em distinguir um do outro, né? O mito dos 4 tipos de homens, né? Dentro da República também, que são os que refere-se faz analogia com os metais, né? E o mito do anel de Giges, o homem invisível, né? Dentro da República também, que reflete aí sobre ética, muito interessante. Nossa, todos esses mitos eles têm uma profundidade e são clássicos dentro da filosofia de Platão e na história da filosofia. Então é bom a gente saber. E aqui não detalhamos, eu tenho alguns vídeos que relatam sobre a alegoria da caverna, o mito de Er e também do anel de Giges. A gente vai aprofundando em cada um deles conforme a temática, o tempo, né? O pensamento de Platão, então nós temos um cerne dele, que é a chamada teoria das ideias, que perpassa todos os seus escritos, né? E que tem uma importância muito grande e que depois vai influenciar muito a nossa maneira de pensar e de viver, né? Então, sempre valorizando o mundo inteligível, aquilo que é a ciência, sempre em busca do bem, né? O bem é a busca maior de todo ser humano, a ideia do bem, que podemos lá relacionar com a alegoria da caverna, que seria o sol, né? A busca de sair da caverna, sair do mundo sensível. A gente tem as fases da nossa vida, né? Muitas vezes nossa opinião, que é a doxa, muitas das vezes alimentada por ilusões, crenças, até hoje, né, em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia e informação, muitas pessoas se baseiam nas necessidades corporais, nas vontades, naquilo que ela percebe simplesmente pelo agir do corpo e se baseia em crenças, em opiniões que é uma verdade apenas pelo mundo sensível, de uma forma, muitas das vezes, pela opinião. Quando você busca ciência, você busca crescer pela dialética, né? E aqui Platão contempla a questão do conhecimento matemático de forma abstrata, objetiva, o conhecimento que realmente limpa todas as opiniões, né, para ele. Então as ideias elas são construídas pela dialética dos contrários, a contraposição até chegar numa síntese, e isso só se dá pela pessoa que usa do pensamento, da ciência, da busca constante, do pesquisar, do realmente abstrair até chegar ao bem. Então nós vamos vendo que há uma distinção muito clara entre aquilo que é opinião e aquilo que é ciência, e realmente que o mundo sensível ele é importante, mas ele é subjugado pelo mundo inteligível, né? Para Platão, na sua filosofia, a razão, o pensamento é o que vai realmente mostrar o bem, né? Que vai nos levar à luz, a verdadeira luz. Então a gente fez apenas uma introdução aí do pensamento de Platão, e vocês acham muita coisa com certeza na internet, mas com o tempo a gente vai aprofundando nesses elementos, né? É sempre importante conhecer esses grandes pensadores da nossa história, mas Platão é realmente uma referência para nós,
e com certeza depois nós vamos aprofundando em vários vídeos. Então a gente pede aí que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.